O centro é o nosso coração. Na brisa da orla vem a nossa emoção. Zona Norte, Ponja, Restinga, Morro da TV. Tô te vendo aqui de cima, olha lá o Iberê. Cidade da nossa vida. Cidade da nossa vida. Homenagem aos 251 anos de Porto Alegre, a cidade da nossa gente. Boa noite, muito boa noite. Segunda-feira, 27 de março. O dia hoje foi um dia mais calmo, mais tranquilo, não tão calor. O outono começa a dar as caras, aos poucos o verão que resiste vai se entregando. Nessa segunda-feira, 20 horas em ponto, damos início a mais uma edição do Junta Médica, o programa que tem esse intuito de trazer informação de qualidade sobre o nosso corpo. Porque quanto mais informação nós temos, quanto mais nós conhecemos o nosso corpo, mais condições nós temos de tratar dele bem e nós temos vivermos mais e com mais qualidade de vida. O programa Junta Médica tem o patrocínio de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. E também queremos homenageamos aí no início com esse comercial, no final também vamos ter um outro comercial parecido, os 251 anos de Porto Alegre, que foi ontem. O Porto Alegre, 251 anos, cidade da nossa vida. E eu posso dizer isso porque faz 43 anos que eu cheguei a Porto Alegre. Eu amo essa cidade demais. O programa de hoje, antes do programa de hoje, eu quero dizer assim, você que está aí assistindo no YouTube, pega o link, compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, coloca no teu grupo de WhatsApp, porque vamos fazer um grande programa. O assunto é pulmões, o fôlego da nossa vida, o órgão responsável pelo fôlego, que nós... Coisa boa respirar, não tem coisa melhor do que respirar, com as vias aéreas todas desimpedidas, que coisa, é o ar da vida, os pulmões. E para isso nós convidamos 3 especialistas, dos mais renomados. Então vai lá, compartilha com os teus amigos, vai lá, compartilha nos teus grupos de WhatsApp o link. Prepare a sua pergunta para daqui a pouco a gente começar a passar essas perguntas para os nossos convidados. E se inscreva no canal ali embaixo, ó. Embaixo do vídeo tem a sua esquerda, inscrever-se. Clique, dá um clique, porque aí toda vez que tiver um programa novo, vocês recebem uma notificação, tá certo? Nesta noite, temos aqui conosco a doutora Cândida Neves, ela é infectologista e pneumologista, ex-professora da Escola de Medicina da PUC, onde lecionou 36 anos. Naquela época podia começar criança para lecionar. Ela tem mestrado em pneumologia pela URGS, especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia, e ela diagnosticou o primeiro caso de AIDS no Rio Grande do Sul em 1983. Nós estávamos comentando antes do programa, 40 anos já, 40 anos, e se achava assim que a AIDS era era uma sentença de morte. Depois vieram os coquetéis e aí mudou a vida das pessoas com este vírus. A doutora Daniela Cavalé Blanco, deve ser espanhol, né? É pneumologista, professora de escola de medicina da PUC. Ela é membro da comissão de asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul. E para completar esse quadro, essa junta médica, o doutor JJ Camargo, José de Jesus Camargo, JJ Camargo, que é uma referência para todo mundo no Rio Grande do Sul, o homem que é responsável pelo primeiro transplante de pulmão da América Latina. Ele vem desde realizar o primeiro, em 89, realizou também o primeiro transplante duplo de pulmão no Brasil. É chefe da equipe que mais transplanta pulmões no país. É professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Foi o idealizador e hoje dirige o Centro de Transplante da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. É diretor de cirurgia torácica no Pavilhão Pereira Filho e da Santa Casa, e tem centenas de publicações científicas, já proferiu mais de 900 conferências em 22 países. Então estamos em boas mãos. Eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados. Vou desmutá-los todos aqui para que a gente possa conversar. Boa noite, doutora Cândida. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Se você só puder puxar o seu celular mais para o meio. E o tio Júlio é pisciano, mas com ascendente em virgem.
perfeccionista. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado ao doutor. Bem-vindo, Camargo. Muito obrigado. Prazer grande para mim. Bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada, Júlio. Obrigada pelo convite. Blanco Cavalier é francês, Blanco é espanhol? Na verdade, o Cavaletti é italiano, né? E o Blanco é sobrenome de casada do meu esposo, que é argentino. Então, eu queria pedir para a professora, que foi professora durante 36 anos, nos explique. Primeira coisa, o que são os pulmões e o que é a função principal deles. Eu vou confessar que eu tive que me formar, eu me formo sempre antes de cada programa. Eu não sabia que os pulmões são. Eu achava que eles eram idênticos, completamente idênticos. E eles não são, professor. Não, Doutora Cândida. Os pulmões são são os órgãos responsáveis pela nossa respiração, é onde a gente faz as trocas gasosas, né? A gente expele o gás carbônico e assimila o oxigênio do meio ambiente, né? E os nossos pulmões, como o doutor Rigato já dizia, né? Todo mundo fala muito no coração, no coração, no coração, mas se não fosse o pulmão, o coração também não poderia bater. Então, é um órgão fundamental e somos todos aqui apaixonados pelos pulmões. Doutora Daniela, o que é troca gasosa? Parece que eu estou trocando uma Pepsi com uma Coca-Cola. O que é troca gasosa, doutora Daniela? É quase isso. Basicamente, a gente, no processo de nutrição dos tecidos, a gente precisa do oxigênio. E quando o organismo funciona, ele emite alguns resíduos nesse processo de troca, né? O gás carbônico é o que a gente precisa eliminar. E o pulmão é o grande responsável por fazer essa troca nas hemácias, as células do sangue, permitir que elas levem o oxigênio para os tecidos. E nesse processo de troca, o resíduo é o gás carbônico. Doutor Camargo, é por isso que quando a gente, por exemplo, respira gás carbônico em vez de oxigênio, por exemplo, a gente ouve falar de pessoas que respiram o gás que sai do carro, ali, do cano de descarga, eles sentem mal, desmaiam, até podem morrer por causa disso, porque não leva oxigênio ao sangue, é isso? Por que o gás carbônico é tão nocivo ao sangue, doutor Camargo? Respirar gás carbônico é uma forma assumida de suicídio. Aliás, é uma forma eficiente de suicídio. Não vamos dar ideia, mas... Não conte para ninguém, mas é uma maneira eficiente. Quando a gente respira, e tão mais puro quanto o ar seja, mais essa troca é eficiente e nós nos alimentamos do que podemos oferecer de oxigênio ao funcionamento de todo o organismo. E alguns órgãos são mais ávidos de oxigênio do que outros. E nenhum órgão é tão ávido de oxigênio quanto o próprio cérebro, que depende dele criticamente para se manter ativo e morre se ficar distante dele durante mais do que 4 ou 5 minutos, já começam a morrer as células nervosas. Então, realmente, essa troca é indispensável e vital para o nosso organismo. O senhor falou 4 ou 5 minutos. A partir de quanto tempo a pessoa desmaia se não respirar oxigênio? Não, a dependência do oxigênio é permanente. Quando a gente suspende a administração de oxigênio por qualquer mecanismo, a gente tem um tempo para desenvolver morte encefálica. E as paradas cardíacas, que significa a interrupção do mecanismo transportador do oxigênio, tem um tempo de recuperação ultrapassado o qual os pacientes, se não morrerem, restarão com sequela significativa. Pois é, doutora Cândida, eu havia lhe perguntado, dito o seguinte, eu não sabia que os pulmões são diferentes. Como que eles são diferentes? Porque um tem 2, outro tem 3 lobos. Como é que explica para as pessoas como é que eles são diferentes? E essa diferença chega a se sentir, por exemplo, quem tem um comprometimento do pulmão direito ou do pulmão esquerdo, a diferença é muito grande quando a pessoa. É preferível estar com o pulmão direito ou o pulmão esquerdo afetado?
E realmente existe uma diferença de tamanho, o doutor Camargo pode até explicar, porque ele lida com esses pulmões, né? Na hora do transplante, o pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos, e o direito é um pouquinho maior que o esquerdo. Em termos de doença, quando o paciente tem doença que compromete ambos os pulmões, e muitas vezes a gente quer saber o quanto que cada pulmão está contribuindo, né, para a perfusão dos tecidos, né, quanto por cento de oxigênio cada pulmão nos traz ao organismo, normalmente a gente faz até um exame que estima quantos por cento cada pulmão pode contribuir na perfusão, né? E eu vou te dizer que, assim, em princípio, talvez no transplante, o doutor Camargo vai explicar isso melhor, o tamanho do pulmão do receptor, né, do doador para o receptor, isso pode influenciar. Mas, em termos das doenças, isso não faz muita diferença. Não sei o que a Daniela pensa, mas, assim, em termos de tuberculose, de asma, de DPOC, das doenças pulmonares crônicas, não faz diferença o tamanho do pulmão. Do pulmão direito ser um pouco maior que o pulmão esquerdo. Há no futebol uma blague que diz o seguinte, doutora Daniela: aquele jogador corre tanto que parece até que tem 2 pulmões. Porque a capacidade pulmonar, ela varia, ela é uma variável, por exemplo, da condicionamento físico. Eu posso condicionar meu pulmão a ter uma maior capacidade de respiratória? Pode. Tem fatores que são intrínsecos, né? O pulmão, ele é proporcional ao tamanho do paciente, né? Então, a quantidade de litros de ar que ele faz circular dentro do órgão tem a ver com o tamanho do paciente, é proporcional. Mas cada paciente pode ter aquela quantidade dele com um rendimento melhor se ela tiver um peso adequado, se ela tiver um bom condicionamento cardiovascular, exercício físico, se ela não fumar, se ela, por exemplo, tiver alguma doença respiratória que dificulta a respiração, tipo asma, enfisema, bronquite crônica, e tratar essa doença respiratória, tudo isso são formas da pessoa otimizar o funcionamento do pulmão que ela tem, né? Mas essa capacidade, ela é variável de uma pessoa para outra, com certeza. Em média, doutora, eu estava lendo que a gente tem o pulmão é capaz de armazenar 5 litros de ar e 1,5 litro de sangue, é isto? Vai depender do tamanho do paciente. Um paciente de tamanho médio é uma quantidade de litros um pouco menor do que essa de ar. Um pouquinho menor de ar, né? E a perfusão também, ela depende do tamanho do órgão, né? Doutor Camargo, o senhor mexe com pulmões. O pulmão diz que ele é esponjoso, é como se fosse uma esponja. Ele se assemelha de alguma forma com... Também ouvi falar que os alvéolos, são mais de 5 milhões, se assemelham aos favos de mel. Tem alguma coisa a ver? É uma esponja? Qual é a consistência de um pulmão? O pulmão é um órgão muito leve, porque parte importante do seu conteúdo é ar, né? E o pulmão doente, se ele tem uma pneumonia, por exemplo, ele fica pesado, porque os alvéolos estão cheios de produto inflamatório. Mas o pulmão é um órgão muito leve. Isso que a Cândida estava discutindo antes, nós temos uma preocupação com o pulmão que mais contribui na hora de fazer transplante por 2 razões. Primeiro, se o transplante for de um pulmão, o que pode ser suficiente em determinadas doenças, nós vamos, evidentemente, transplantar o menos participativo dos 2. Se nós formos trocar os 2, nós vamos começar pelo pulmão que menos participa, para que ele suporte bem a troca dos 2 pulmões sem necessidade de circulação extracorpórea ou algum tipo de suporte de oxigenação. Mas o pulmão direito é 55% da capacidade total e o esquerdo, por ser um pouco menor, é 45%. Então tem uma diferença de 10%, é importante essa diferença. Olha só aqui o nível da nossa audiência aqui, ó. O Plínio Baú, conhece o Plínio Baú? Claro.
Dileto amigo, cumprimentos pela escolha do time. Com esses 3 atuando em sintonia, atingiremos a vida eterna no quesito respiração. Eu perguntei, eu sou, o tio Júlio, ele não tem freio, e às vezes não tem freio. Eu perguntei para a doutora Daniela. É uma marca do baú, é o otimismo exagerado, ele confirmou. E a amizade, ele é muito meu amigo, então também tem que desconfiar. Mas eu perguntei para a doutora Cândida e a doutora Daniela, as senhoras fumam? Ela disse, não, é um absurdo um médico fumar. Eu conheço médicos que fumam, médicos, até pneumologista que fuma. Isso não é um absurdo dos absurdos, doutor Camargo? Né? Porque ele convivendo com o que ele convive, ele não tem uma explicação muito razoável que não seja ser muito infeliz com a própria vida se ele precisava fumar para tentar melhorá-la de alguma maneira. Né? O cigarro tem sido citado muitas vezes como bengala, porque a nicotina é um poderoso antidepressivo. E isso faz, inclusive, que o abandono do tabagismo seja mais difícil nas pessoas deprimidas, porque elas descobriram a nicotina como uma bengala. Mas é evidente que se a gente tem consciência de todo o malefício que pode ser provocado pelo fumo, não haverá nenhuma boa justificativa para continuar fumando. A nicotina faz, eu sei porque eu tive um amigo, eu perdi um amigo, que ele foi se operar do coração, e eu não sabia disso, para operar o coração tem que desinflar o pulmão. E aí a operação do coração foi um sucesso na hora de reinflar. Não reinflou, o pulmão estava duro. Existe isso, pulmão duro? Não, se ele fizer um edema agudo de pulmão, provavelmente o que aconteceu nessa cirurgia, ele fica realmente pesado e não entra ar. Não volta a vida. É uma situação incomum em cirurgia. Mas ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia, talvez fosse isso. Né? Talvez ele não tivesse mais pulmão, né? Pois é. Doutora Daniela, vamos começar a perguntar sobre algumas coisas que afetam todo mundo. Eu tive um vô que morreu de asma. E eu brinco, não é que é brinco, eu falo. Digo, quem sabe se o meu vô tivesse uma bombinha, naquele tempo eu não teria morrido. Pelo menos não tão cedo, ele morreu cedo. O que é a asma, exatamente? E essa bombinha salva a gente? Com certeza, Júlia, a bombinha segue salvando muita gente hoje em dia. E assim, a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas e muito prevalente, acho que dentro das doenças respiratórias é uma das mais comuns da gente observar e afeta principalmente pacientes desde a infância. Então, a gente tem crianças com asma, adultos jovens com asma e até idosos com asma, mas a população de adulto, jovem e criança é especialmente afetada numa proporção maior, uma doença que dentre as respiratórias, quando a gente vai avaliar... O que é asma? O que é asma, doutora? O que é asma? Ela é uma doença inflamatória que faz com que todas as vias aéreas dos pacientes tenham uma resposta exagerada aos estímulos que eles se expõem ao meio ambiente. Então, por exemplo, a pessoa se expõe a uma poeira, um perfume, um cheiro forte, esse estímulo gera uma resposta na via aérea do paciente e ela se fecha, e é aí que a bombinha atua, abrindo a via aérea de volta. E nesse sistema de fechamento que a gente chama de broncoespasmo, tem os sintomas da pessoa ficar com falta de ar, ter a tosse, ter o chiado no peito, e a bombinha faz o efeito contrário. E quando ela é crônica, doutor? Toda asma é crônica. Toda asma é crônica. Hoje a gente não consegue falar em cura de asma, mesmo as asmas mais leves, que se manifestam só bem de vez em quando, elas são consideradas uma doença crônica. E qual a diferença, doutora Cândida, da asma para bronquite? Bom, o paciente, os leigos, a população em geral, eles costumam, a gente pergunta às vezes no consultório, teve asma quando criança? Não, doutor, eu tive bronquite. Então, o termo bronquite é um termo muito genérico. As pessoas acham que bronquite é a mesma coisa que asma, né? Mas para nós, pneumologistas, a bronquite crônica é uma outra doença, que não é a asma. A bronquite, para o leigo, seria o termo leigo para asma, né? Para nós, não. Asma brônquica é uma coisa e bronquite crônica é outra coisa. Especialmente a bronquite é uma doença associada ao tabagismo, né? Então, é uma doença crônica que se desenvolve depois de alguns anos de tabagismo.
E tem algumas manifestações em comum, por exemplo, o chiado no peito. Os pacientes com bronquite crônica secundárias ao tabagismo podem ter chiado no peito, mas como já dizia um professor que nós tínhamos, nem tudo que chia é asma, né? Então, O carioca a asma... chia e não é asma, né? E não tem asma, nem todos têm asma, né? Acho que talvez 20% possa ter. Mas eu não entendi qual é a diferença entre bronquite e asma. Atacam as mesmas vias e na mesma proporção? Sim. É que o termo bronquite para o leigo é praticamente a mesma coisa que asma. Eu tive bronquite quando era criança, minha mãe tinha bronquite. Então, esse é a mesma coisa que asma. Para nós, especialistas, a asma é como a Daniela disse, é uma doença inflamatória, crônica, né, genética, que começa na infância, pode perdurar pela vida adulta. E a bronquite crônica é uma outra doença que também tem inflamação na via aérea, que também dá broncoespasmo, que também chia o peito, mas que é desencadeada pelo tabagismo crônico. Geralmente aparece depois da década de 50, a partir dos 50, 60 anos, num paciente tabagista. Então, o leigo pode chamar bronquite de asma, né? Mas o especialista sabe que são coisas diferentes. Doutora Daniela, eu estou mais com a doutora Daniela e a doutora Cândida, porque são doenças assim, são coisas clínicas. Vai um consultório e pergunta, o doutor Camargo já vai no bisturi. Mas, doutora Daniela, eu sempre sofri de febre de feno, não sei se é isso. Chegar a primavera, eu espirro para caramba, espirrava muito, agora não, depois de uns anos eu me adaptei a Porto Alegre. Mas eu tinha esse chill no peito toda a troca de primavera. Quando entrava a primavera, eu desabrochava. Muita gente tem essa alergia a pólen, especialmente a pólen. O que é isso? Onde está a falha para que as pessoas... É no DNA? É no próprio sistema respiratório? Onde que está o problema que as pessoas sentem mais essa mudança de troca de estação? A exposição ao pólen, a feno e outros alérgenos que a gente chama, né, que são agentes do ambiente, Júlio, que desencadeiam as crises de asma, elas são um pouquinho diferentes da febre do feno, é uma outra doença, né? Então, falando de asma, que é a mais comum, a mais prevalente no nosso meio, o paciente pode ter os sintomas desencadeados por várias coisas, mudanças de temperatura, pólen, são uma das mais comuns, junto com a poeira doméstica, por exemplo. E isso acontece no momento que você inala a substância, essa substância desencadeia por, como a doutora Cândida comentou, às vezes uma predisposição genética, às vezes alguma coisa que se desenvolve até por efeitos de poluição, por exemplo, né? Essa resposta exagerada do brônquio, que se fecha, produz muco, e aí o paciente sente falta de ar, chia o peito, cria tosse, e tem todos os sintomas em relação ao que a gente chama da doença crônica, da asma, né, da crise de asma, que é quando esses sintomas instalam de uma forma muito aguda, muito súbita. E a umidade? A umidade, o tempo muito seco também são outros desencadeantes de crise de asma. Estresse emocional, alguns medicamentos desencadeiam crise de asma, tem vários fatores, e eles variam muito de uma pessoa para outra. Doutor Camargo, tuberculose, nós tivemos agora na sexta-feira, dia 24, Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Eu me lembro lá dos anos 60, 70, até antes, os poetas todos morreram de tuberculose, né? Era uma doença associada, assim, talvez à vida boêmia, sei lá o quê, mas quase todos os poetas, Noel Rosa morreu de tuberculose. Mas ainda hoje em dia, tem gente que morre de tuberculose, doutor Camargo? Sabe que eu sou tão velho que eu operei tuberculose. Houve uma época que a gente tratava os pacientes com tuberculose localizada e resistente aos medicamentos com ressecção. Depois houve um momento muito importante da farmacologia, que foi o surgimento de drogas tão eficientes que se podia esterilizar o pulmão do bacilo da tuberculose com essas drogas. E a cirurgia passou a ser uma cirurgia excepcionalmente indicada por algum resíduo sintomático de tuberculose. Mas essa doença curável,
quando tratado de maneira adequada, ainda mata muita gente, exatamente porque há uma dificuldade de manter o tratamento durante o tempo necessário, porque tuberculose, quando se começa a tratar com as drogas adequadas, em 4 semanas, 5 semanas, o paciente começa a se sentir tão bem que ele acha que, à semelhança das outras infecções, ele também estará curado. E tuberculose não cura nesse período tão curto, e aí recai. E quando recai, ele passa a ter uma forma resistente, multiresistente, e é com essa forma de bacilo multiresistente que ele vai contaminar o seu meio. Então, é lamentável que ainda morra tanta gente, e realmente morre muita gente, de uma doença potencialmente curável. Pois é, eu me lembro lá nos meus tempos de infância que alguns familiares tinham tuberculose, eles eram quase que eles eram isolados da família, eles ficavam segregados e o tratamento era à base de sulfa. Não sei se ainda existe isso, se ainda é a base de Não, mas sulfa. a tuberculose dizimou muitas famílias. Não por acaso, ainda hoje a gente ouve comentários assim: tu informa um paciente velho, idoso, que ele tem um câncer, e haverá sempre alguém da família que dirá: ah, que sorte que não é tuberculose. Ah, é? Porque ainda persiste o grande estigma que essa doença produziu na sociedade. Eu conheci famílias que foram dizimadas por tuberculose na década de 70. E o que é a na década de tuberculose, 70, doutor? E o que é pela a infecção por tuberculose? um bacilo chamado bacilo de Koch, que é um bacilo identificado como sendo álcool ácido resistente, é uma maneira de identificar por coloração, e que é um bacilo transmissível por inalação. Quer dizer, quando o indivíduo tosse, naquelas gotículas que acompanham a tosse, ele pode transmitir a quem esteja perto. É por inalação a contaminação dos pulmões. Tem um ouvinte aqui que está dizendo assim, o Jorge Guerra, eu tinha uma pneumonia. Ah, não, ele está falando de pneumonia, é outra coisa, depois a gente vai falar sobre pneumonia. Mas a tuberculose, esse bacilo está no ar em qualquer circunstância? Às vezes tem um surto, o que acontece? A contaminação é de pessoa a pessoa por inalação do ar expirado, né, contendo essas gotículas que contém o bacilo. Isso ainda é uma doença do dia a dia dos clínicos. E certamente é uma doença que deixou pouca saudade aos cirurgiões. Doutora Maria Cândida, obrigado, doutor Camargo. Doutora Cândida Maria, eu chamei de Maria Cândida. Doutora Cândida Maria, alguns ouvintes estão falando aqui sobre pneumonia. Esse ouvinte aqui dizendo que tinha uma pneumonia por ano, e aí depois ele fez a tal da vacina e nunca mais teve. O que é a pneumonia? A pneumonia é uma doença infecciosa do parênquima pulmonar. Tá? O germe que mais comumente causa pneumonia é o chamado pneumococo. Esse germe, geralmente, ele habita a nossa orofaringe. Todo mundo tem pneumococo na orofaringe. E, às vezes, por circunstâncias, né, um resfriamento súbito do corpo, um resfriado prévio, né, por circunstâncias do paciente, da própria imunidade, esse pneumococo ele é inalado, ele é aspirado a partir da orofaringe e ele cai lá no alvéolo. E aí, então, ele causa a inflamação e a infecção. Esses alvéolos se enchem de material exudativo, assim, de secreção inflamatória. É uma doença que dá febre muito alta, né? E que pode acontecer várias vezes. O importante é que quando um paciente chega no consultório com a queixa de que ele tem pneumonias de repetição, por exemplo, doutor, eu tive 3 pneumonias nos últimos 3 anos, tenho 2 por ano ou 1 por ano, é sempre importante a gente saber se essa infecção respiratória grave, chamada pneumonia, se ela é sempre no mesmo lugar ou se ela é em lugares diferentes do pulmão. Por exemplo, uma vez ele tem a pneumonia no pulmão direito, outra vez é no pulmão esquerdo, outra vez é no pulmão esquerdo, mas é na base.
e não no ápice do pulmão. É sempre importante a gente saber quando o paciente tem pneumonias de repetição, se essas pneumonias são sempre no mesmo local ou se são em locais diferentes. Qual é a explicação? É que, assim, quando as pneumonias se repetem, mas são em lugares diferentes do pulmão, isso fala a favor que o paciente tenha um problema imunológico, que ele esteja debilitado e que, por alguma circunstância, isso cause as pneumonias de repetição. Mas quando a pneumonia é sempre no mesmo lugar, isso indica que o paciente pode ter um pequeno defeito no brônquio, daquele lobo, e por isso ele fica perpetuando, fazendo infecções de repetição. Quando a gente diagnostica isso, a gente manda para o doutor Camargo. Pois Geralmente, é, doutor Camargo, aqui o ouvinte está perguntando para o senhor exatamente aqui. Boa noite, José Luiz Piazza. Uma pergunta ao doutor Camargo. Quem já fez pneumonia fica mais suscetível a novos episódios? E essa pessoa pode ficar mais sensível ao toque na área externa do pulmão afetado? Não, isso que a Cândida falou é uma coisa muito importante, porque a repetição de pneumonia no mesmo lugar de um paciente fumante é obrigatório que seja avaliado por uma broncoscopia. Nós temos que olhar se ele não tem no brônquio uma lesão, que pode ser um tumor, que pode ser o primeiro sinal da lesão. E quando o paciente repete a pneumonia no mesmo lugar e ele tem mais de 20 anos de fumo, o que eu considero a população suspeita ou predisposta a câncer de pulmão, ele é obrigado a fazer uma fibrobroncoscopia. E ele não pode perder essa chance de fazer o diagnóstico precoce. Não há nenhuma razão para a pessoa repetir pneumonia no mesmo lugar se o bronco for normal. Tem um ouvinte aqui perguntando se tem diferença, ele fuma charuto, se o charuto tem diferença em relação ao cigarro. O fumante de charuto, em geral, é um solitário, né? Porque ninguém suporta o cheiro de charuto. E a gente sabe que o fumante de charuto tem muito mais possibilidade de desenvolver câncer da cavidade oral, na língua, no lábio, do que o fumante de cigarro. Mas os dois são danosos para a saúde praticamente da mesma maneira, né? O senhor falou em câncer. Tem muito câncer de pulmão? Na relação dos órgãos que são suscetíveis a câncer, o pulmão está entre os primeiros, não? Tá, é o câncer que mais mata homens e o segundo ou terceiro câncer que mais mata mulheres. Em alguns lugares do mundo é igual, entre homens e mulheres, porque as mulheres começaram a fumar depois que os homens, mas a mulher faz quase tudo que faz de maneira mais obsessiva. E então é muito comum que a gente tenha fumantes inveterados entre as mulheres, e aí elas se tornam tão candidatas a câncer de pulmão quanto o homem fumante. Mas em alguns lugares, como na Califórnia, há uns 10 anos, câncer de pulmão é igual em homens e mulheres. Opa, caiu o doutor. Caiu o doutor José Camargo. Doutora Daniela, qual é a diferença de... o que é enfisema? Enfisema é uma espécie de câncer? O que é o enfisema pulmonar? Porque a pessoa fica com uma parte do pulmão comprometida para sempre. Com certeza. O enfisema pulmonar, ele é um processo de destruição dos alvéolos, esse que tu, no início da nossa conversa, comentou que parecem como se fossem favos, né, pequenos segmentos. O enfisema pulmonar, então, é uma doença relacionada com a exposição, principalmente do cigarro, mas pode também ser ocasionada por outras exposições, outros agentes tóxicos inalados, e esses alvéolos se destroem, e no lugar dos alvéolos a gente fica com bolhas de ar, como se fossem, né, grandes cavidades com ar. O pulmão fica destruído, e essa parte a gente não tem como regenerar com medicamentos. Então, por mais que se usem bombinhas, inaladores, medicações inalatórias, na tentativa de otimizar a parte boa do pulmão, que ainda não está destruída, a parte que ficou corroída, como se fosse pela exposição, maioria das vezes cigarro, não se recupera no enfisema pulmonar, que é um processo diferente do câncer, que é uma proliferação descontrolada de células, né? A gente chama de células malignas, numa topografia específica. Então, é uma doença completamente diferente, com uma causa comum, que é o cigarro. O enfisema, então, a pessoa está com aquela parte comprometida, como se aquela parte não existisse, ela não faz troca gasosa nenhuma. Não. O doutor Camargo tinha caído. Doutor Camargo, quando que o câncer... o senhor disse que até já operou tuberculose. Quando que o câncer
ele é sempre tratado com cirurgia? Infelizmente, não. Não mais do que 25% dos pacientes com câncer são diagnosticados a tempo de serem operados. Na maioria das vezes, o diagnóstico é feito com a doença já ultrapassando os limites do órgão, e aí não tem indicação cirúrgica. Nós temos uma experiência de mais de 4.000 ressecções de pulmão por câncer, e nós temos disso de uma população de quase 17.000 pacientes. Então, se opera entre 20% e 25% dos pacientes com câncer de pulmão. Essa operação que o senhor fala é para remoção da parte cancerígena ou o transplante? Quando que é recomendável o transplante? Não se faz transplante em câncer. Ah, não? Não. O enfisema, sim. O enfisema é a indicação mais comum de transplante. Nós temos 730 transplantes de pulmão e 390 deles por enfisema. É a indicação mais comum. O câncer de qualquer órgão, em geral, é uma contraindicação absoluta, com raras exceções. Mas a presença de câncer significa que se a gente transplantar um paciente desse e ele tiver qualquer resíduo da doença, com as drogas usadas para prevenir rejeição, que baixam a imunidade, haverá uma aceleração do tumor residual. Então, isso é uma contraindicação formal para transplante. O senhor disse que muitas pessoas só procuram o médico quando já o câncer já está em estado avançado, que não dá mais para fazer cirurgia. O que é uma característica do paciente jovem, sabe? Quando a gente revisa os melhores casos de tumor de pulmão, nós estamos lidando com uma população de pacientes idosos. Porque, em geral, quando o paciente ultrapassa 60 anos, ele descobre que morrer não tem nada de espetacular. E que é muito razoável começar a fazer check-up para se prevenir e fazer diagnóstico mais precoce das suas doenças. E isso é que faz com que essa população seja beneficiada pelo elemento mais importante para aumentar a chance de cura, que é a precocidade do diagnóstico. Mas quais são os sintomas, afinal, porque o senhor está falando que uma população mais jovem não se dá conta de que pode estar com câncer. Quais são os sintomas que alguém pode eventualmente estar... eu posso estar com câncer eu vou fazer exames, câncer de pulmão. Não, na verdade, não é que o paciente jovem não tenha sintoma, ele tem sintoma. Mas como hoje, você não pode encontrar praticamente ninguém vivendo no mundo atual que nunca tenha ouvido falar dos malefícios do fumo. Então, o fumante é, por definição, um culpado. É impossível fumar sem culpa. E se sentindo culpado, quando ele se sente ameaçado, ele faz a coisa mais saudável do ponto de vista psiquiátrico, que é negar a possibilidade de ter uma doença. Então, a gente vê pessoas com câncer avançado e que têm 1 ano de história, porque eles têm uma tosse que resolveram tratar com xarope que um conhecido usou, e eles passam a fumar baixo teor, como se houvesse uma possibilidade de mudar o diagnóstico tendo câncer, né? E então, a regra é que o paciente mais jovem, por exemplo, o paciente com 50 anos ou menos, eles, em geral, fazem o diagnóstico de câncer perseguindo a explicação para um sintoma persistente. E os bons casos são aqueles descobertos por check-up, sem sintoma, que é o que tem estimulado... É possível e é encontrável câncer de pulmão, por exemplo, abaixo de 40 anos? É pouco frequente, porque a gente, para ter câncer, precisa de um tempo de fumo. Né? Sim. A probabilidade começa a ser construída acima de 20 anos, 25 anos de fumo. Doutora Daniela, a doutora Cândida, a Vera Silva pergunta o seguinte, em 1982 eu tive um pneumotórax espontâneo, tive que passar por cirurgia para pôr um dreno. Eu nunca fumei, mas naquela época eu trabalhava num escritório de engenharia que todos fumavam. Eu fumava por osmose. O fumo no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, o fumo passivo, ele é tão prejudicial quanto o fumo ativo? O fumo passivo passou já há vários anos a ser considerado um fator de risco importante para doenças pulmonares, para bronquite, como enfisema e como câncer de pulmão, realmente. Mas no caso
senhora que mandou o recado, Dona assim, Vera Silva. o pneumotórax espontâneo, ele não é causado pelo cigarro e nem causado porque ela tinha contato com fumantes. Esse contato do fumo passivo poderá, num futuro, se foi durante muito tempo, poderá, num futuro, trazer algum sintoma respiratório, mas o pneumotórax espontâneo, que ela precisou colocar dreno, isso são pequenas bolhas que os pacientes têm congenitamente, quer dizer, ela já nasceu com aquelas pequenas bolhas. E aí, em determinado momento, aquela bolha estourou, e aí, então, fez o pneumotórax. O pulmão, então, se encolheu e precisou botar o dreno para drenar. Mas o fumo passivo, sim, ele é considerado nocivo, e os pacientes, muitas vezes a gente vê bronquite crônica e enfisema em pacientes que tiveram só fumo passivo. E eu tive um parente há muitos anos lá que teve água na pleura. A pleura é uma membrana que condiciona os pulmões, que protege os pulmões. O que é água na pleura, doutor? O derrame pleural, como a gente chama, ou como o leigo chama de água na pleura, é um líquido que se forma. A pleura é uma pequena película que recobre todo o pulmão, tá? E existe uma pleura que recobre o próprio órgão, e existe a outra pleura, que é chamada da pleura parietal, que recobre a parede do tórax por dentro. Essas duas pleuras, a pleura do pulmão, que é chamada visceral, e a pleura parietal, que é esse tecido que recobre a cavidade torácica internamente, essas pleuras elas deslizam entre elas harmonicamente. Tá? No momento em que há um pequeno trauma ou uma infecção ou qualquer coisa que irrite uma das pleuras, a resposta do tecido pleural é sempre a mesma, ele exuda, ele forma líquido. Então, esse derrame se forma entre as pleuras. Existem várias causas dos derrames pleurais. Pode ser secundária uma infecção respiratória, uma pneumonia, por exemplo. Uma pneumonia pode se complicar com derrame na pleura. A insuficiência cardíaca é uma causa não infecciosa de água na pleura. O câncer de pulmão, quando ele passa os limites do pulmão e afeta a pleura, ele dá derrame pleural também. Então, existem várias causas. Obrigado, doutora Cândida. Doutora Daniela, quando o coração... Eu vi essa pergunta assim, eu vou tentar fazer como eu a recebi. O coração está fraco. Ele junta água nos pulmões? Sim, a redução da capacidade do sangue de bombear o sangue na própria velocidade do coração, né? Então, o coração fraco reduz a capacidade de bombeamento do sangue e reduz a velocidade de bombeamento. Isso faz com que o sangue circule pelos pulmões de uma forma mais lenta, e o pulmão, ele tem uma grande capacidade de absorção. Na tentativa de equilibrar esse processo de pressões e fluxo, ele tenta acomodar essa sobrecarga e absorve, como se fosse drena líquido, e esse líquido pode parar dentro dos pulmões e muitas vezes da pleura, como a doutora Cândida estava comentando, é uma das causas mais comuns de líquido na pleura. Me fugiu agora, essa pergunta veio junto com outra, que é sobre a insuficiência respiratória. Ele pratica natação para aumentar a sua capacidade respiratória, mas parece que é o seguinte, que diminuiu. Tem como o exercício físico, ao invés de aumentar, diminuir a capacidade respiratória? Não, o exercício físico diminuir, não. Possivelmente o que aconteceu, se existe a ocorrência da insuficiência cardíaca, ela é considerada uma doença crônica, né, de tratamento contínuo. E muitas vezes os tratamentos, eles não conseguem reverter o processo por completo, e isso compromete parte da eficiência ventilatória. E aí, quando a pessoa faz exercício físico, o exercício físico exige que ela tenha uma capacidade respiratória maior. E por ter insuficiência cardíaca, essa compensação, esse processo se torna deficitário. Então, as pessoas com insuficiência cardíaca cansam, elas se sentem cansadas quando elas praticam exercício físico, porque
pela falência do órgão, a capacidade respiratória reduz, e aí o exercício deixa ela cansada, mas não que o exercício reduza a capacidade. Eu lembrei a pergunta completa, ele falava sobre embolia. Aham. Quem faz mergulho, especialmente, a questão da embolia pulmonar. Embolia gasosa, né, quem É. faz mergulho. E é uma das complicações, esse é um dos motivos pelo qual quem mergulha tem que ter um processo de subida, né, de retorno à superfície mais lento, para evitar que se forme uma embolia gasosa. É uma complicação grave que tem que ter muito cuidado com quem pratica mergulho. E Mas o que é existem outras embolia? formas É de uma embolia. bolha de ar? É uma bolha de ar que fica do pulmão? A embolia é um material que entope um vaso de sangue que nutre o pulmão, por exemplo, né? Então esse é o conceito principal de embolia. E esse êmbolo, ele pode ser formado de vários materiais, ele pode ser um próprio coágulo de sangue, ele pode ser uma embolia gordurosa, é uma das complicações de partos complicados, e pode ser uma embolia gasosa, que é essa situação do mergulho, de se formar uma bolha de ar no lugar errado, dentro da circulação sanguínea do pulmão. Obrigado, doutora Daniela. Doutor Camargo, uma pergunta para o senhor aqui do João Paulo, o historiador João Paulo Fonta Fontoura. Ele pergunta assim, doutor Camargo, o poeta Mário Bandeira, ele misturou Mário Quintana com Manuel Bandeira. Na verdade, ele quer falar do Manuel Bandeira. Vamos embora para Passárgada. Ele foi diagnosticado com tuberculose bem jovem. Não era para ter durado menos do que os 82 anos com os quais ele morreu? Ou essa tuberculose era tuberculose ou o diagnóstico era exagerado ou errado, ele pergunta? Isso é uma coisa muito variável. A progressão de doenças que dependem da imunidade depende do quanto esse paciente é resistente. Tem gente que morre rapidamente porque a doença progrediu, ele está imunologicamente deprimido, e tem doenças que sobrevivem a surtos, crises, que vão determinando uma redução progressiva da capacidade pulmonar, e isso se arrasta, às vezes, durante décadas, como acontecia, e muito em tuberculose. As pessoas iam para lugares mais arejados, né, especialmente lugares de maior altitude, ficavam lá bem alimentadas, criando condições de melhorar a imunidade, né, mas não havia como tratar a infecção propriamente, porque não havia terapia específica naquela época. Eu queria comentar uma coisa, Júlio, em relação ao exercício físico. A gente, quando tem um paciente com insuficiência respiratória, ele sempre constrói uma doença nova, que é a atrofia muscular. Ele descobre que a atividade física é desprazerosa e aí ele começa a construir a doença secundária quando ele decide que não tem nada melhor do que ficar bem quietinho. Aí ele não tem falta de ar. Mas esse quietinho vai determinar a atrofia da musculatura e chegará a um ponto em que ele não mais perceberá a diferença entre cansaço por falta de músculo e falta de ar por doença pulmonar. A gente vê muito isso na população candidata a transplante de pulmão. Eles começam, para serem transplantados, eles precisam recuperar a musculatura, fazendo o que se chama de reabilitação pulmonar, que consiste em fazer atividade física crescente com oxigênio, tanto oxigênio quanto seja necessário para suportar, aumentar a atividade física. Depois de 1 mês, 2 meses fazendo reabilitação, eles sempre dizem a mesma coisa: eu acho que eu estou tão melhor que eu não vou precisar transplantar. Aí a gente repete o exame que mede o sopro, é o que a gente chama de espirometria. E aí esse exame mostra que a capacidade pulmonar dele está absolutamente igual. O que ficou diferente é que, como ele melhorou a musculatura, ao fazer esforço qualquer, ele não tem o cansaço que ele confundia com falta de ar. Por isso que a atividade física, mesmo que seja com oxigênio, melhora a qualidade de vida dos pacientes que têm pouco pulmão, como, por exemplo, os emfisемatosos avançados. Aqui o nosso ouvinte, o Sérgio Pinheiro. Tio Júlio, perdi minha mãe em 2019 com 90 anos. Uma pessoa saudável e nunca teve problema de pulmão, mas teve uma embolia pulmonar e não resistiu. Ficou 30 dias hospitalizado. Será que essa embolia foi por causa do coração fraco, doutor? Não, a embolia, a principal causa de formação de coágulos de sangue
que migrando para o pulmão vão causar transtorno, porque é embolia, começam em varizes, alterações de vasos da região inguinal. É muito comum associado a determinadas cirurgias, como, por exemplo, cirurgia ginecológica. É muito mais comum no pós-operatório de cirurgia ortopédica. Então, se forma algum coágulo, que pode ser, como a Daniela referiu, de sangue ou de gordura, e isso vai obstruir um vaso, porque entrou na circulação e vai acabar no pulmão. O pulmão é um filtro muito fino, esses coágulos não passam pela circulação pulmonar. E eles vão entupir um vaso, que quanto mais calibroso for, maior será a repercussão sobre a oxigenação. E quando o coágulo é muito volumoso, ele pode ser causa de morte súbita, que é o que a gente chama de embolia pulmonar maciça. Claro que se o paciente é idoso e já tem um coração debilitado, a possibilidade desse coração resistir à sobrecarga da obstrução de uma artéria pulmonar fica muito menor, né? O Egídio Farias faz uma pergunta interessante. O meu pai faleceu de insuficiência respiratória aos 91 anos. Ele fumou até 31 anos. Morava no sítio e tinha contato com o ar da fumaça da queima de lenhas, saindo do carvão, onde fazia um carvão. Essa fumaça é prejudicial? Muito menos que a do cigarro. Toda fumaça é prejudicial, mas comparativamente com a do cigarro, nenhuma fumaça consegue competir. Doutora Cândida, aqui, ó, meu cunhado era fumante, padeceu de IR, não sei o que é IR. Foi triste ver todos os outros órgãos sendo comprometidos com o passar dos anos, diz o Tito. Eu não sei o que ele quer dizer IR. Não sei, mas ele está perguntando se o cigarro afeta todos os outros órgãos. Sim, o cigarro pode afetar, pode ser causa de câncer de bexiga, de câncer de esôfago. Bexiga? De bexiga, não é que tem a só ver o com a urina? pulmão. Isso aí o cigarro tem substâncias que podem ser cancerígenas também para outros órgãos. Então, ele botou ali IR. IR pode ser insuficiência respiratória, Deve ser isso. Pode ser insuficiência renal. Como nós estamos falando de pulmão, provavelmente deve ser insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória é secundária a todas as doenças pulmonares graves. Pneumonia pode dar insuficiência respiratória, né? Uma crise de asma grave da insuficiência respiratória, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que é causada pelo tabagismo de longa data, da insuficiência respiratória. Então, a insuficiência respiratória é um evento final de muitas doenças, né? Ou pode até ser súbita, no caso da embolia pulmonar maciça, que o doutor Camargo falou, de repente o paciente tem uma insuficiência respiratória rápida e morre, ou tem uma síncope e cai, né? O Geraldo Barbosa pergunta se a pessoa que teve bronquite asmática quando criança e depois da adolescência as crises voltaram, qual seria o melhor tratamento para essa pessoa na fase adulta? Bom, aí nós temos que avaliar caso a caso. A gente tem que saber se a asma que persistiu para a idade adulta é uma asma leve, é uma asma moderada, é uma asma grave. Então, dependendo de cada tipo de asma, haverá um tratamento específico, com muitos dispositivos, que os leigos chamam de bombinhas, né? Que hoje em dia tem muitas substâncias novas que mantêm os pacientes com asma moderada e grave, mantém eles muito bem compensados desde que façam o tratamento. Então, ele teria que consultar para ver que tipo de asma. É uma asma leve, assim, uma vez por ano ele tem uma crisezinha leve quando se resfria. Bom, então nós vamos tratar especificamente cada crise. Né? Agora, se o paciente, uma vez por mês, ele tem crise, fica com chiado, com tosse, com falta de ar, acorda várias vezes à noite, né, com tosse e chiado, então esse paciente vai precisar um tratamento mais contínuo, um tratamento preventivo. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Estamos conversando aqui com os médicos doutora Cândida Neves, infectologista e pneumologista, a doutora Daniela Blanco, pneumologista, professora de Escola de Medicina da PUC, e o doutor JJ Camargo, cirurgião torácico, responsável pelo primeiro transplante de pulmão da América Latina, já há quase
tantos anos, né? 89. 24 anos. Não, 34 anos. 34 anos. 34 anos. 34 Passou rápido. anos. Passou rápido. O Junta Médica tem o patrocínio de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Por exemplo, aqui eles me mandaram Supravit Homem, suplemento alimentar em comprimidos revestidos para imunidade, antioxidante, saúde muscular e metabolismo energético para homem e para mulher, o Supravit. Também tem aqui esse, o tio Júlio já começou a tomar, o Supracênio, o tio Júlio tem 60 anos, então tem que começar a cuidar da alimentação. Uma pergunta feita aqui, doutora Daniela. Uhum. Qual o exercício bom para ser feito? Mas antes disso, não, tem uma outra pergunta mais importante. O que é pneumonia leve, doutora? Pneumonia, na verdade, a pneumonia é uma infecção, né? E a pneumonia leve é uma pneumonia possivelmente que comentaram dentro do intuito de gravidade que não levou a pessoa a precisar ser hospitalizada, que não levou a pessoa à insuficiência ventilatória, insuficiência respiratória e nenhuma complicação mais grave, né? É uma estratificação que a gente não tem uma uniformidade de definição, mas possivelmente o conceito de leve tem a ver com a não necessidade do paciente ser hospitalizado, de poder fazer o tratamento É num pulmão em só, casa. por exemplo? Pode ser num pulmão só? É que não tem essa definição, tudo depende do comprometimento que essa pneumonia gera, é um termo que não é muito utilizado, então ter pneumonia por si só já é importante, tem que fazer o tratamento o quanto antes. Qual o tipo de exercício bom para respiração? Quem não faz exercício nenhum está sujeito a problemas, doutor? Tipo tio Com Júlio? certeza, com certeza. Todo exercício físico é importante para a parte respiratória, para o condicionamento cardiovascular. Os exercícios mais passivos, de reforço muscular, eles trabalham estrutura e condicionamento dos órgãos que auxiliam a respiração. Então, o paciente que tem fraqueza muscular precisa desse reforço. E o exercício do tipo mais aeróbico, corrida, caminhada, natação, que faça uma movimentação maior, justo trabalha o condicionamento cardiovascular e melhora toda a condição hemodinâmica do paciente e faz com que ele se sinta menos cansado, tenha melhor desempenho do pulmão que ele tem. Já estamos quase encaminhando para o final, que é bom durar pouco. Quero agradecer a participação do Agnaldo Gonçalves, do João Souza, o Ricardo Silveira, o Ademir Bisotto, Dida Garcia, o meu querido amigo Plínio Carlos Baú, o Egídio Farias, o Israel Bisotto, a Ana Barbosa, o João Paulo Fontoura, a Márcia Ribeiro, a Angélica Petrilo, a dona Almeire Castro, o Jorge Guerra, o Heron Ferreira, o Geraldo De Bastiani, o Oliva Vivan, Jupetec, o Nilo Cardoso, o Marcelo Bertrand, Vera Silva, Irene Vopeto, Cláudia Araújo, Sandra Castro, a Berenice Scott, Marilac Mota, Ricardo Cességulo, quem mais aqui ainda que eu não falei? O Carlos Pimmel, o Edson Guimarães, o Gilson, o Ricardo Nogueira, o psiquiatra Ricardo Nogueira, o Sérgio Pinheiro, quem mais aqui? Eu não tinha falado, José Luiz Piazza, Jorge Luiz Djongo, quem mais? Que eu já não falei ainda. O de Seul, nos ouvindo lá de Seul, na Coreia, o Tito, e aí o José Ribas, entre outros. Eu vou ver se ainda tem alguma pergunta aqui, depois eu quero encerrar com uma pergunta rápida para cada um dos nossos participantes. O doutor Plínio Baú pergunta o seguinte, pergunta para o Camargo, e o cigarro eletrônico, Camargo? Pergunta do Plínio Baú. É a nova peste, né, da sociedade. Não tem nenhuma dúvida que ele é tão nocivo quanto o cigarro convencional e é uma iniciativa criminosa tentar convencer a sociedade, especialmente os mais jovens, a utilizarem uma forma de nicotina que tem exatamente o mesmo malefício associado ao fumo convencional. E os narguilé, aqueles, doutor? Mesma coisa. Está todo mundo
sendo E aquele acrescenta iludido. umidade, né? Bota uma umidade ali, né? Talvez seja pior. Mas o que o paciente inala tem o mesmo efeito nocivo do cigarro convencional. Se alguém pergunta aqui do Ivan Marcelo, se alguém tiver que remover um pulmão, consegue ter vida normal ou tem muitas restrições? Pergunta o Marcelo Casper de Esteio. Dá para viver com um pulmão só, doutor? Dá para viver, e se ele for um pulmão normal, ele pode ter uma vida muito boa. Especialmente se for o pulmão direito, o remanescente, porque é o maior dos dois. Mas a gente sabe disso muito bem também a partir da indicação de transplante, né? Mais ou menos metade dos transplantes envolvem troca de um pulmão. E as doenças secas, que não têm chance de contaminar o pulmão novo, são tratadas com um transplante de um pulmão só. E o desempenho é muito bom, não haverá limitação. Isso quer dizer que quando um paciente fumante, por exemplo, percebe que tem menos fôlego, ele tem uma destruição de mais de 50% da capacidade pulmonar original. Um pulmão já foi, saco. Tipo assim, como se fosse um pulmão. A última pergunta para o senhor, doutor. Quantos transplantes o senhor já fez de pulmão? 730. 730. Quem é elegível a fazer um transplante? É um paciente que tem uma doença pulmonar degenerativa, que já esgotou todas as formas de tratamento, que tem uma capacidade pulmonar abaixo de 30% e dependente de oxigênio, na maioria das vezes, e que não tem doença nenhuma em outros órgãos, o que torna a seleção muito rigorosa, porque ele não pode ter insuficiência de outros órgãos, e que tem uma vontade de viver muito clara, que tem um suporte familiar e tem que não determinação. Fume. E que não fume, vai. Não, se ele fumou, ele já destruiu o pulmão. Não, agora, mas se ele vai continua transplantar para continuar fumando, aí a gente considera que ele tem que ter pelo menos 6 meses de interrupção do tabagismo para ser considerada a possibilidade de ser colocado em lista de espera. Muito obrigado, doutor José de Jesus Camargo, JJ Camargo. Porto Alegre, 251 anos, cidade da nossa vida. Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra na farmácia de todo o Brasil. Você está assistindo, vai ali embaixo do vídeo, ali ó, à esquerda, inscrever-se. Inscreva-se no canal do Tio Júlio para aumentar a audiência do canal e para você ser avisado cada vez que começa o programa. Se você ainda não faz parte das listas de distribuição do Tio Júlio, que recebe os cards dos programas diários, o Boa Tarde Brasil, e os programas semanais, o Junta Médica, entra lá no WhatsApp e manda um oi para o Tio Júlio, 51 9007 3176. 9007 3176. Quero agradecer ainda a Ana Beatriz, o Isaías Cáceres Teixeira, a Inge Lori Fiz, o José Ribas, que estão conosco, a Renato Ferreira também. Para encerrar com a doutora Daniela. Doutora Daniela, o oxigênio vicia? Não, o oxigênio, quem normalmente começa, para qual ele é prescrito de forma contínua, de uso crônico, a pessoa precisa manter o uso crônico ou até que aquela condição se reverta, né? Então, a pessoa que sente a necessidade do uso do oxigênio, ela normalmente sente por ter uma doença crônica muito grave e isso faz com que ela sinta vontade de ficar utilizando durante muito tempo. O que às vezes acontece é como se fosse uma dependência, um vício psicológico, pelo fato da pessoa se sentir bem utilizando o oxigênio, nem sempre ela tem critérios clínicos, critérios médicos de uso, e existe como se fosse a dependência psicológica dela se sentir segura por estar com aquele oxigênio. Então, nesse sentido, se não tiver indicação clínica, tem que avaliar para ver se tem realmente a questão da dependência psicológica do uso do oxigênio. Obrigado, doutora Daniela Branco. Eu vou terminar com a doutora Cândida, fazendo a pergunta talvez mais importante, que isso dá um programa inteiro, sobre o COVID, a Covid, doutora, e as consequências, o legado, as intercorrências advindas
da Covid. Quem teve Covid tem problema para a vida toda, doutor? Não, eu acho assim, as pessoas que tiveram o coronavírus, né, em 2020 e boa parte do ano de 2021, que foram infectados pelaquela cepa selvagem mais agressiva, a Delta, muitos ficaram com um comprometimento pulmonar importante, mas assim, ó, a grande maioria dos pacientes que eu atendi durante 2020 e durante 2021 tiveram envolvimento pulmonar até de 60%, 70%, a maioria, digamos assim, 95% regrediram as lesões completamente. E hoje em dia nós estamos vivendo uma outra doença. A doença que a gente viveu de Covid em 2020, 2021 era um vírus agressivo, uma cepa selvagem e um hospedeiro não vacinado. Isso passou. Agora nós estamos vivendo uma outra doença, que é um vírus mais light, né? Que para poder sobreviver, ele perdeu virulência e ganhou em transmissibilidade. Então, ele é mais transmissível, mas ele é bem menos virulento. Então, é um vírus mais light e um hospedeiro vacinado. Tá? Então, o que nós estamos vendo agora são casos leves e, hoje em dia, assim, 99% dos casos de Covid que eu atendo no consultório são tipo resfriado comum. O Covid agora passou a ser um resfriado comum. E, evidentemente, que nos pacientes com muita idade, imunossupressos, né, transplantados, esse grupo ainda pode fazer um Covid um pouco mais grave. Mas, nessa cepa Ômicron, né, é um vírus mais light e um hospedeiro vacinado. É uma outra doença, bem diferente daquela que a gente enfrentou em 2020 e 2021. 30 segundos para a última homenagem para os 251 anos de Porto Alegre. Nós voltamos para as considerações finais dos nossos convidados. Nossas ilhas, nosso crique, nosso pacão, 4 distritos tá no pique da nova visão. Salve São Pedro, Araújo, salve o nosso samba, salve a USP, o hip hop, que saudades da muamba. E no domingo vai ter Grenal, Porto Alegre eu boto fé, viva a nossa capital. Cidade da nossa vida. Homenagem aos 251 anos de Porto Alegre, a cidade da nossa gente. Estamos de volta, queremos agradecer a participação dos nossos ouvintes. Tem mais um monte de perguntas aqui, mas não vai dar tempo. A Luci Mangiorani agradecendo, perguntando sobre a oxigenação em excesso, oxidação. Depois fica para outro programa, tem assunto que não termina mais. Semana que vem nós já tivemos o estômago no primeiro programa, fígado no segundo programa, intestino semana passada, hoje pulmões, semana que vem vamos falar sobre os rins. Cada órgão mais importante que o outro. Suas considerações finais, doutora Cândida Neves. Eu só gostaria de agradecer o convite, cumprimentar o doutor Camargo e a doutora Daniela, e boa noite a todos. Obrigado, doutora Cândida. Doutor José Camargo, suas considerações finais. O senhor está com o seu microfone mutado aí. Obrigado, Júlio, pelo convite, pela oportunidade de convívio com 2 colegas muito queridas e muito respeitadas no meio médico do Rio Grande do Sul. Foi um prazer muito grande e eu agradeço por isso. Eu agradeço a generosidade dos nossos médicos, que dedicaram 1 hora da sua segunda-feira para conversar com os nossos ouvintes. Informação é tudo. Eu sou jornalista, vivo de informação é tudo, porque com a informação a gente se dá conta dos nossos órgãos, do nosso corpo humano, do nosso corpo, nossos sistemas, e nós vamos ter condições de cuidar melhor deles, do nosso corpo, do nosso templo, e poder viver mais e melhor. Obrigado, doutora Daniela Blanco, suas considerações finais. Agradecer a presença e a atenção de todos, muito bom ter todos aqui querendo ouvir falar sobre pulmão e me dizer assim, Júlia, que me senti muito honrada de estar aqui com 2 grandes mestres que desde o início da minha formação serviram como um grande exemplo e ainda servem como um grande exemplo tanto no ensino quanto na prática clínica. Obrigada aí pela oportunidade, um abraço. Agradecemos, um beijo do tio Júlio, tchau.